Irmãos, nós estamos dentro de uma série, amém? Como que é o nome da série? Família na Rocha. E hoje eu quero compartilhar uma palavra contigo que está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Abra comigo! Malaquias 4, 6. A série é Família na Rocha. O tema hoje é pais e filhos, corações convertidos. Pais e filhos, corações convertidos. E eu quero ser bem objetivo, porque vai ser bem rápido mesmo. Nós temos ainda duas apresentações, as duas é de teatro, né? Uma de teatro e uma de canção. Mas as duas não tem canção? Então não entendi, foi nada. Enfim, vai ser duas apresentações, amém? Um dos adolescentes, um dos jovens, que é por conta da Páscoa das crianças. Amém? Quem encontrou diz aleluia. Aleluia. Diz assim o texto. Acompanha comigo, vaso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mais uma vez. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Diga amém. E o coração dos filhos aos pais, diga glória a Deus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como eu disse, o tema da ministração hoje é pais e filhos, corações convertidos. Olha para quem está do lado e fala isso. Pais e filhos, corações convertidos. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de revelação e discernimento, em nome de Jesus Cristo. Abre o teu coração e deixa Deus falar com você, amém? O Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele encerra, isso aqui é o último versículo do último livro, do último capítulo do Velho Testamento. E sobre todas as coisas que Deus poderia falar para encerrar o Velho Testamento, imagina, Deus vai encerrar o Velho Testamento. Deus podia falar qualquer coisa, sim ou não? Deus podia dar qualquer instrução, sim ou não? Mas Deus prefere e Deus decide terminar o Velho Testamento com essa passagem. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque essa era uma necessidade extrema já naquela época e continua sendo nos dias de hoje. Que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos e dos filhos aos pais. Vivemos o conflito de gerações, o abismo que separa os pais dos filhos tornam-se cada vez maior. Vivemos na mesma casa, mas em mundos diferentes. Talvez você fale, claro, pastor, os jovens é da tecnologia, os jovens é da modernidade. Não, mas não é apenas sobre essa diferença, é sobre uma diferença de afastamento mesmo. Pais e filhos convivendo na mesma casa, no mesmo ambiente, mas corações distantes. E aí nós vemos Deus dizendo no último versículo do Velho Testamento: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Nesse cenário de conflito familiar, a nova geração está totalmente desconectada da geração passada. Parece que existe um gap, parece que existe um espaço de tempo absurdo entre essa geração e a geração passada. Como eu disse, alguém falou para mim há um tempo atrás: pastor, essa geração está muito diferente da geração passada. Já não se faz mais, jovens como antigamente. As coisas já não funcionam mais. Estragaram essa geração. A grande questão é: se estragaram essa geração, quem foi que estragou? Porque nós somos os pais dessa geração. Então eu acredito que essa série ela vem para colocar as coisas no seu devido lugar. Quem está entendendo diz amém. Colocar as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos entender que sobre nós pais existe uma responsabilidade. E o texto começa dizendo que Deus converteria o coração dos pais aos filhos. E a ordem dos fatores, com toda certeza nesse caso, altera o produto. Porque não é o coração primeiro dos filhos aos pais, é o coração dos pais aos filhos. Isso fala de uma responsabilidade dos pais. Diga comigo, responsabilidade. A ausência paterna tem gerado um caos irreversível na vida dos filhos, e dessa forma tem sentenciado
seus destinos longe daquilo que Deus os projetou para ser. A ausência de pai, de mãe, às vezes fala, pastor, mas é a ausência do que? O pai morreu? Não, às vezes é a ausência de pai vivo. Pais e mães se omitindo na missão que Deus confiou a eles. E eu peguei aqui alguns dados estatísticos que toda vez que eu olho para eles, me assusta, mas eu preciso compartilhar com você. Quem está comigo ainda diz aleluia. Presta atenção, o que a ausência dos pais, principalmente do pai, causa na vida dos filhos. 71% das adolescentes grávidas, 71% das adolescentes grávidas não tem pai. 63% de suicídio de jovens vem de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pai. 85%. 80% de estupradores vem de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vem de lares, 85%. Sabe o que é? De cada 10 pessoas, 10 jovens presos, né, da FEBEM, 10 adolescentes presos, 8 não teve a presença dos pais em casa. Crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar o estudo, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Crianças que têm um relacionamento pobre com o pai têm 68% mais chances de fumar, beber, usar drogas do que outras crianças que têm um relacionamento saudável com os seus pais. Você consegue entender o tamanho do abismo que está diante dos nossos olhos? O que a falta de pai está causando nessa geração? E não apenas a falta física do pai, como eu disse, porque às vezes ele até tem o pai, tem a presença, mas não tem o coração do pai junto dele. E o diabo tem entrado de forma violenta e se levantado contra as famílias. E eu tenho dito isso aqui, irmãos, é mais fácil nós criarmos crianças e adolescentes fortes do que tentarmos consertar adultos quebrados, porque os danos da ausência dos pais vai começar a eplodir daqui a alguns anos ainda nas nossas gerações. Já vemos hoje uma desordem total, crianças sem limites. Irmão, há um tempo atrás, criança tratava o professor na sala de aula igual o pai e a mãe em casa, sim ou não? Me ajuda aí, Vaz, sim ou não? Hoje em dia, irmão, criança xinga o professor, maltrata o professor, manda professor para todo lugar que puder, que eu não posso fazer. E aí, irmão, a escola chama os pais. Ó, senhor fulano de tal, não vou nem falar o nome aqui, porque vai que cai no nome, acho que eu estou dando direto. A gente não trabalha com indireta, não, irmão. Nós trabalhamos com a direta mesmo, não com a direta. Aí vai lá e chama os pais. Ó, seu filho xingou o professor. Em vez do pai ficar brabo com o filho, ele fica bravo com o professor. Você está entendendo o nível de desordem? A pergunta é: aonde isso vai parar? Porque alguém tem que tocar nessa ferida, irmão. Alguém tem que falar disso, alguém tem que alertar sobre isso. Porque nós estamos vendo a nossa geração caminhando a passos largos para uma destruição eminente. E a gente está fingindo que não é com a gente. Às vezes a gente começa a ver dentro de casa traços e dentro dos nossos filhos, eles inclinando para situações ruins, e a gente finge que não é com a gente, porque é mais fácil se omitir do que se posicionar. Mas o preço da omissão é caro demais, e quem vai pagar são os nossos filhos. Quem vai pagar são os nossos filhos. Quem está me entendendo diz amém. Olha a importância de nós passarmos o legado divino para as gerações seguintes. Juízes, capítulo 2, versículo 10, coloca para mim, por favor. Juízes 2:10 vai dizer assim, ó: depois de toda aquela geração morreu,
depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. E aqui, irmão, nós chegamos em um período de trevas da história de Israel. Uma história linda que Deus tira eles do Egito, que viviam sobre o efeito dos egípcios, debaixo de uma escravidão. Deus tira eles com mão forte, faz sinais maravilhosos, coloca eles em uma terra que Deus prometeu. Os pais lembraram daquilo que Deus fez, porém os pais não transmitiram aos filhos os valores do reino. E sabe o que acontece? Exatamente o que nós lemos nesse versículo. Levanta então uma geração que não conhece ao Senhor. E da onde nasceu essa geração? Dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Por isso o texto é claro e vai dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar. Eu disse no primeiro dia da série, nós muitas vezes estamos ensinando o caminho, mas ensinar o caminho não vai resolver para o meu filho e para o seu filho. O que a Bíblia diz que garante sucesso é ensinar no caminho. E para ensinar no caminho, você só consegue se você estiver trilhando o caminho junto com ele. Porque nós como pais queremos apontar para os filhos o caminho que eles devem andar, o caminho que é bom para eles, mas nós não queremos pegar nas mãos dos filhos e trilhar o caminho junto com eles. Em outras palavras, nós não queremos chamar a responsabilidade, dizer: filho, você pode imitar o seu pai e a sua mãe em tudo. Eu vou deixar um exemplo para você, eu vou deixar um legado para você. E nós estamos diante de uma geração que está prestes a se colapsar. E é por isso que o texto que nós lemos de base faz todo efeito, faz todo sentido. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você: quando os pais se omitem, os filhos vão pagar a conta. Se você puder, me ajuda aí, olha para esse irmão do lado e fala assim: quando os pais se omitem, quem paga a conta são os filhos. Quando os pais se omitem em fazer aquilo que é a missão da vida deles, os filhos vão pagar a conta. E toda vez que os pais se omitirem, os filhos vão pagar a conta. Quando como pais nos omitimos, esse custo vem sobre os nossos filhos. Toda omissão é uma decisão. Não pense, pai, mãe, que a omissão vai simplesmente fazer com que a coisa seja conduzida de forma pacífica. E geralmente o homem tem muito disso, né? Porque o homem prefere a paz do que a guerra. Então o homem às vezes ele é mais tranquilo, né? Então, para o homem, geralmente, né? Não é sempre, mas geralmente está tudo bem para o homem. Está tudo certo. Não, assim mesmo. Não. As irmãs vão entender, né? Não, amor, não, isso é coisa da idade. Não, amor, você está preocupado demais, amorzão. Vem cá, me dá um beijo aqui, está tudo certo. Quando os pais se omitem, os filhos vão pagar a conta. Toda omissão é uma decisão. A omissão não passará desapercebida no mundo espiritual. Ei, como eu disse para você, o mundo espiritual, irmão, não está brincando. O inferno está investindo pesado contra os nossos filhos, contra a nossa geração. Se você, pai, mãe, não tem paciência para instruir seu filho no caminho, se você, pai, não tem paciência para pegar a mão do seu filho e caminhar com ele no caminho, deixa eu te dizer, o inferno tem toda a paciência para converter o seu filho. O inferno não tem pressa, irmão. Ele tem muito tempo, ele vai ter paciência para fazer. Olha para quem está do lado e fala assim: não se omita na sua missão. Toda vez que um pai se omitia na Bíblia, ele gerava grandes problemas para a sua geração, para a sua descendência. O rei Davi, o grande rei Davi, nunca perdeu uma batalha. O rei Davi se omitiu em corrigir Amon, seu filho primogênito, que abusou de Tamar, sua meia-irmã. Absalão matou Amon porque, imagine, irmão, isso era algo que Davi tinha que resolver, porque o filho dele abusou da própria irmã.
O rei Davi, o grande guerreiro vitorioso nas batalhas, que derrubou gigante, se omitiu diante dos filhos. Não adianta nada as vitórias que você tem lá fora, se você se omite dentro da sua casa. De nada adianta você derrubar gigante do lado de fora, se dentro de casa nós estamos sendo omissos. Davi não corrigiu Amon. Sabe o que aconteceu, irmão? Passado um tempo, Absalão, irmão de Amon, chama Amon para uma festa. Quando Amon encheu a cara, bebeu, Absalão foi lá e matou o seu irmão. Tudo por causa de uma omissão do seu pai Davi. As futuras gerações, a descendência, vai pagar caro pela omissão dos pais, porque toda omissão é uma decisão. Não pense você que ao se omitir, você está tirando a responsabilidade. Não, você está decidindo, porque toda omissão é uma decisão. Sua missão como pai é transferir as verdades do céu para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Segunda coisa que eu quero falar com vocês nessa noite: o nosso relacionamento com Deus determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. O nosso relacionamento com Deus vai determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. O texto diz que o primeiro é o coração dos pais que se converte ao coração dos filhos. E a palavra converter significa mudança de direção. Converter significa: eu estou indo para cá, então eu me converto, então eu vou mudar, e eu vou ir agora para o sentido oposto que eu estava indo. Quando a Bíblia diz que o coração dos pais se converterá ao dos filhos, é isso que Deus está dizendo: olha, vocês precisam mudar de direção, mudar a rota, porque muitos de nós fomos criados às vezes de uma forma muito grosseira, ruim, ríspida, pelos nossos pais, sem carinho, sem amor, sem nada, e às vezes nós queremos projetar essas frustrações para cima dos nossos filhos. Existem coisas boas da criação passada, claro que existe, mas existem coisas também muito ruins. Nós temos que valorizar o que é bom, mas o que é ruim a gente descarta. E nós não podemos de forma alguma projetar sobre os nossos filhos as frustrações que nós tivemos. Precisamos procurar ajuda, precisamos buscar orientação, auxílio, para que nós não venhamos a marcar os nossos filhos com dores que eram nossas. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Logo entendemos que precisamos mudar a direção. Olha para quem está do teu lado e fala assim: precisamos mudar a direção. Converter o coração dos pais aos filhos fala disso, de uma mudança repentina de direção. Vemos sempre dois extremos: ou pais que nunca receberam amor e carinho, como eu acabei de falar, agindo de igual forma com os filhos, e grosseiro e ríspido, ou então pais que tentam compensar os filhos, como eles não tiveram nada disso, amor, carinho, atenção, aí eles vão lá e projetam tudo para cima dos filhos, e eles dão amor e carinho em excesso, perdem os limites, não conseguem colocar limites. Deixa eu te dizer um negócio: as duas coisas em excesso é ruim, todo excesso é ruim. Diga comigo: todo excesso é ruim. Ser ríspido, grosseiro é ruim, claro, vai causar marcas terríveis, mas você também ser um pai que não estabelece limites, também é ruim para a vida do seu filho. Você está criando traumas e feridas absurdas na vida do teu filho, que não demora muito vai começar a aparecer. E para resolver isso, irmão, vai ser problemático, traumático. Nós precisamos entender que tudo em excesso não vai ser legal. Então eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio, para que eu cumpra aquilo que a palavra está dizendo: converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Eu preciso achar um ponto de equilíbrio. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é a base onde nossos filhos irão caminhar. O nosso relacionamento com Deus é a base onde os nossos filhos irão caminhar. Quem está me entendendo diz amém. Precisamos entender que a primeira missão de resgatar o coração do filho é do pai. Então significa que são os pais que devem de descer e acessar o mundo dos filhos para ganhar o coração deles. É os pais que precisam encontrar um lugar de prioridade dentro do relacionamento com os filhos, para que ele não perca o coração dos seus filhos. E a Bíblia diz que quando o coração do pai é convertido ao do filho, o do filho automaticamente vai se converter ao coração do pai,
Porque sempre o céu é reativo e ele sempre vai reagir àquilo que fazemos. Quando fazemos, o céu reage. Quando fazemos, o céu reage. Quando fazemos, o céu reage. O que nós não podemos fazer é ver a coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos e achar que está tudo certo, e achar que uma hora as coisas vão se alinhar por si só. Não, uma hora meu filho vai entender. Não, uma hora vai... Não, meu irmão, nós precisamos assumir o papel de protagonista na vida dos nossos filhos, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Às vezes a falta que tivemos nos faz querer dar coisas em excesso para nossos filhos, mas temos que entender que o que faz um lar feliz não é onde moramos ou o que temos, mas como vivemos com aquilo que temos. O que faz de fato um lar ser um lar não é se a casa é bonita ou feia, mas a maneira como aquelas pessoas que estão ali dentro vivem. E nós como pais, eu sei porque nós viemos de uma família. Eu falei aqui domingo passado, minha mãe está ali de prova. Minha mãe me bateu uma única vez na vida, só uma. As outras foi tentativa de homicídio, mas bater mesmo foi só uma. As outras foi ambulância e tudo mais. Brincadeira, gente, depois o pessoal vai achar que já vão chamar o conselho tutelar para dona Sônia. Acabar o culto, tá ambulante, tá o giroflex ligado ali, já sai de algemada, mão para trás. Mas a gente veio de uma família onde tudo era muito limitado, e às vezes a gente quer projetar sobre os nossos filhos, porque como nós não tivemos, a gente quer proporcionar para os nossos filhos, para que eles não tenham aquela falta. Sim ou não? Cadê os pais? Sim ou não? Só que nós precisamos ter o devido cuidado com isso, porque às vezes nós tiramos dos nossos filhos o prazer da conquista das coisas, de tanta coisa que a gente dá, e dá, e dá, e dá, e eles perdem o senso de valor de tudo. Por quê? Quando ele pensa em querer alguma coisa, o pai já vai lá, e como o pai não teve, aí o pai não resolveu isso dentro dele, e ele quer projetar isso sobre o filho. Quem está me entendendo? O coração dos filhos não vai se converter ao dos pais quando nós negociamos os limites em troca de amor. O amor é importante numa relação, com toda certeza, mas antes do amor vem o respeito. Fala comigo assim: antes do amor vem o respeito. Ah, pastor, mas se eu for duro demais com meu filho, ele não vai me amar. Mas se ele te respeitar, agora é o melhor para ele. Agora é melhor que ele te respeite do que ele te ame, porque lá na frente ele vai entender que o que você estava fazendo era por amor a ele. Porque o amor que aceita tudo não é amor, é omissão. Nem Deus aceita tudo, irmão. Às vezes o irmão que está do teu lado não vai acreditar em mim, mas olha você para ele e fala assim: nem Deus aceita tudo, irmão. E olha que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é. E Ele sendo amor, Ele não aceita tudo. Tem limite. Opa, tem regra. Ó, se você ir por aqui tem bênção, se você ir por aqui tem maldição. Se você obedecer, a bênção vai te acompanhar. Se você desobedecer, eu não tenho como te proteger. Você é livre para você escolher o que você quer, mas você não pode ser livre das consequências daquilo que você escolheu. E às vezes nós queremos proteger os nossos filhos até da consequência daquilo que eles escolheram. Deixa eu te falar, irmão, isso não é saudável de jeito nenhum. Isso não é saudável em nenhuma hipótese. Nós precisamos aprender a parar de projetar as nossas dores e frustrações e necessidades em cima dos nossos filhos. Quem está me entendendo diz amém. Ah, pastor, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não, é porque o filho é seu mesmo que nós estamos falando. É porque eu acredito de todo o meu coração que você ama seu filho, que eu estou te falando. Porque não tem como isso ser bom para ele, não tem como ser saudável para ele. Limite é bom, irmão. Limite protege. Quem está entendendo diz aleluia. E nós vivemos em uma geração, irmão. Será que eu falo ou não falo? Mas depois vocês ficam falando para mim falar, aí depois o povo fica bravo comigo, gente. Aí o povo até muda de igreja de vez em quando, faz comigo não. Eu fico triste lá em casa. Oh Deus, o povo saiu da igreja. É melhor você ser confrontado com a verdade do que você ser acariciado pela mentira. Amém? A verdade é uma só, irmão, ela não faz curva.
Pastor, magoei, vou lá para outra igreja. Te abençoe em nome de Jesus, irmão, mas eu não tenho como eu negociar o que é a verdade. A verdade, ela vai continuar sendo verdade. Se em outro lugar eles não estão trabalhando com a verdade da forma que deveria, aí já não é uma responsabilidade minha. Aqui Deus nos deu uma missão. Nós precisamos ser o mais verdadeiro e transparente com você possível. Mas nós vivemos em um tempo que até para você falar a verdade para a pessoa, irmão, você não consegue dar um feedback da verdade para a pessoa, sabia? Tenta para você ver, falar a verdade para alguém. A pessoa vira a cara para você. A pessoa fica chateada com você. A pessoa faz biquinho para você. Aí você fala, gente, querendo me beijar, que negócio que é esse? Fazendo bico para mim, irmão. Vigia, rapaz. Oxe. Por quê? Porque você falou a verdade. Porque você foi verdadeiro. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, leais são as feridas causadas pelo amigo. Porque quem nos ama de verdade quer o nosso bem, quer nos orientar, quer nos direcionar. Está vendo a gente fazer errado, vai direcionar. Está vendo a gente pisar na bola aqui e falar assim, cara, não faz isso, isso não é legal, olha, você está contra a palavra, isso não é bom para você. Só que nós vivemos, é um negócio tão terrível que nós vivemos, que até para você falar a verdade, irmão, você precisa ponderar, porque as pessoas têm dificuldade de engolir. Eu estou vendo um monte de adolescente lá fora, eu queria saber o que está acontecendo lá. Alguém pode me ajudar com isso? Por favor. Não me faz ficar bravo no meio da mensagem, não. Amém? Os adolescentes que estão aí fora, por favor, todo mundo para dentro. João Paulo, todo mundo. Tudo para dentro. Não consigo entender, vem para o culto para ficar para fora. Já vamos começar a praticar a palavra agora. Pega o cinto. Seu pai não bateu, vamos bater. Olha o giroflex, vou sair preso daqui. Bora, cadê? Eu não estou vendo eles vindo. O que está acontecendo? Cadê o Fabinho também? Bora, Fabinho. Chama o Fabinho. Vamos para o culto. Que negócio que eles vêm para o culto para ficar para fora? Não, o que é isso, gente? Não. Faz comigo não, gente, pelo amor de Deus. O dia que você não quiser vir na igreja, está tudo certo. Não vem. Não tem problema. Aliás, tem, né? Sua vida, sei lá. Mas não é fácil, irmão. Depois do coração dispara, eu tenho que ser atendido. Você vê, o trem é... Terceiro e último, para acabar logo. Eu não aguento isso. Terceiro, nenhum sucesso profissional compensa a perda dos seus filhos. Nenhum sucesso profissional compensa a perda dos seus filhos. Tem horas que o trabalho é bom, sim ou não? Trabalhar é bom, sim ou não? A gente precisa trabalhar, sim ou não? Todo mundo tem conta para pagar, sim ou não? O que é mais importante para você? Pagar a conta ou você ter tempo de qualidade com seu filho? Ah, pastor, mas eu tenho que pôr comida dentro de casa. Não estou falando que você não tem que. Mas existem momentos que a gente precisa estabelecer o que é prioridade. Existem momentos que se você precisar trabalhar menos, irmão, você vai ter que fazer. Por quê? Porque a sua missão é o que você tem de mais importante, são os filhos que Deus te deu. E se você errar nessa trajetória, dificilmente você vai conseguir consertar lá na frente. Falei esses dias, se precisar andar em um carro um pouco mais inferior, ande. Se precisar mudar para uma casa mais inferior, mude. Mas não negocie ou não terceirize aquilo que não pode ser negociado. Deus nos deu uma missão, irmão. Ela não vai durar para sempre. Até os 6 anos de idade, irmão, termina de formar todo o córtex cerebral da criança. E tudo que ela precisa para ela ser direcionada foi feito com 6 anos de idade, de 6 para 7. Até os 12, selou tudo, já não tem mais, dificilmente você vai ter que trabalhar muito para você corrigir aquilo que foi ensinado. Ou seja, irmão, o prazo máximo 12 anos. Será que os nossos filhos não merecem esse... Não estou falando para você parar de trabalhar, irmão, e ficar dentro de casa. Eu estou falando que se está em excesso e você não consegue ter tempo de qualidade, de olhar no olho, de poder fazer uma refeição junta, pelo menos 2, 3 vezes na semana, de olhar no olho, ver como é que está. Troca de trabalho, irmão. Ah, pastor, você fala isso que é fácil. Não, irmão, não é fácil, irmão. Existem momentos que nós precisamos escolher por aquilo que é vital para os nossos filhos e para a nossa família. Como eu acabei de falar, o sucesso profissional, por melhor que ele seja, ele não compensa a derrota dentro de casa, o fracasso com os nossos filhos.
Quem está me entendendo diz amém. Eu acabei de citar Davi e volto nele de novo. Davi foi o maior rei da história de Israel, maior que Salomão. Davi nunca perdeu uma batalha que ele entrou, nunca. Mas a Bíblia mostra claramente que ele teve sucesso como rei, foi próspero demais, foi uma bênção, mas ele fracassou como pai. O maior rei da história de Israel fracassou dentro da própria casa. Davi se omitiu quando não podia ter se omitido, e isso custou caro para a sua descendência. Olha o relato: 2 filhos de Davi conspiraram contra o seu reinado, Adonias e Absalão. E Absalão conspirou de tentar matar o próprio pai. Olha o nível que chegou. O seu filho Amon, como eu acabei de citar, ele violentou a sua irmã Tamar. Davi não fez nada. Extremamente vitorioso nas batalhas, um homem condecorado, reconhecido, temido, mas um fracassado dentro de casa. Eu ia usar a palavra banana, mas pode ter alguém que vai achar ruim, então eu não vou falar banana. Mas um fracassado dentro de casa. Até que ponto vale o sucesso lá fora, se dentro de casa nós estamos vendo as coisas desmoronar? Até que ponto vale o sucesso empresarial, o sucesso financeiro, o desenvolvimento pessoal, em detrimento dos nossos filhos estarem desmoronando dentro da própria casa? Davi, o maior guerreiro de todos os tempos, vitorioso no campo de batalha, enfrentou um Golias de 3 metros de altura, com apenas uma pedra e uma funda na mão, mas tombou diante da educação dos filhos dentro de casa. É só nós olharmos para a Bíblia, porque nela tem exemplos bons e ruins, daquilo que nós devemos evitar, daquilo que nós devemos praticar. A Bíblia também conta a história de Ló. Você conhece a história? Ló, sobrinho de Abraão, que por causa da riqueza e do conforto, levou a sua família para um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão desobedece a Deus e leva Ló, sobrinho, junto. A Bíblia diz que Ló prosperou tanto que os pastores das ovelhas de Abraão começou a brigar com os pastores das ovelhas de Ló. Não tinha espaço para todo mundo, a comitiva era muito grande. Abraão chega para Ló e fala assim: escolhe para onde você quer ir. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, que era Sodoma e Gomorra. E Ló disse: eu vou para lá, tio. Abraão falou: pode ir. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? Sodoma e Gomorra foi destruído. Deus, por misericórdia, Abraão ainda envia um anjo para retirar a família de Ló lá de Sodoma e Gomorra. Quando eles estão fugindo, Deus falou: quando vocês fugirem, não olha para trás. A Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás e se tornou como uma estátua de sal. Ló foge com as filhas, ele tinha 2 filhas. As filhas, para dar continuidade à geração do pai, embebedaram o pai e se deitaram com ele. A destruição, e dessa arrumação veio os amonitas, os grandes perseguidores de Israel. Pais que tiveram sucesso externo, mas fracassaram dentro de casa. Nenhum sucesso lá fora vale o fracasso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nada de bom que aconteça lá fora vale o custo da gente ver nossos filhos e família se afundando aqui dentro. Lembre-se, os filhos são herança do Senhor, um presente que Deus dá. Seus filhos são herança do Senhor. Olha para quem está do lado e fala assim: são herança do Senhor. E acredita em mim, você vai ter que prestar conta deles ao Senhor, porque é um presente que Deus deu para você, e nós iremos prestar conta deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, Deus quer converter o coração dos filhos aos pais com toda a convicção, mas nós, como pais, precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares.
para que a gente não veja esse caos e essa destruição chegar até a nossa casa. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Domingo que vem, nós teremos um culto ultra especial. É aqueles cultos que só acontecem uma vez no ano. Quem lembra? Uma vez no ano? Que a pastora Natália vai pregar. É que tem uns irmãos que estão achando que eu estou batendo demais. Eu falei, então vou colocar ela, vocês vão ver o que é bater. Domingo que vem, a pastora Natália vai trazer uma palavra sobre essa série. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Deus está nos instruindo, nos alertando para nós olharmos para dentro das nossas casas, cuidarmos das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sobre a nossa casa esteja o sangue do Cordeiro. Que sobre a nossa casa e a nossa família, que sobre os nossos filhos esteja o sangue do Cordeiro de Cristo. E que Deus nos dê sabedoria para direcionar, guiar a nossa família e os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça e favor abundante, que o Senhor nos dê, Pai, entendimento, que o Senhor nos dê, Pai, discernimento, como pai, como mãe, para que possamos conduzir a nossa família, a nossa casa, para que possamos conduzir dentro, Pai, da Tua revelação, dentro da Tua vontade. Sabemos, Pai, que não é fácil. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dias de caos sobre a terra. E só o Senhor, Pai, para nos fortalecer e nos sustentar. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que precisa ser feito, a tomar as decisões que precisam ser tomadas, a nos posicionar da maneira que nós devemos, e que a nossa casa seja um reflexo da Tua glória, que a nossa casa brilhe continuamente a luz da Tua verdade, que as trevas não tenham lugar dentro da nossa família, que elas sejam guardadas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir Jesus?